Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras Sagradas no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Abra sua Bíblia para você acompanhar a nossa devocional essa noite. Aos irmãos que estavam me cobrando aí o retorno aos Coríntios, lá, que é a nossa devocional em série, temos uma pausa, já faz um bom tempo, já mais de mês pausamos. Eu quero trazer a notícia de que só para o ano, não é? Só para o ano. Então, próximo domingo, provavelmente, a gente retoma aí as nossas meditações em série, tá certo? É a nossa programação, né, comum, aquilo que a gente está se programando fazer. Mas hoje, nesse último domingo do ano, eu quero meditar com vocês em um trecho, obviamente não todo salmo, né? Esse é o maior salmo escrito, não há o autor, ou seja, nós não conhecemos o autor desse salmo, que é o maior de todos eles, mas o que nós sabemos é que aquele que escreveu o salmo o fez inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Sendo assim, em última instância, nós estamos diante das palavras do próprio Deus, e não apenas da pena do salmista, não apenas da consciência de um homem. Nós estamos diante das palavras, das instruções, das orientações e admoestações do próprio Deus. Isso é um grande privilégio para nós. Veja, entre as muitas lições da parte de Deus que nós encontramos nesse salmo, eu separei apenas, óbvio, né, um trecho dele para a gente meditar nessa noite. Esse trecho que vai do versículo 33 até o versículo 40, que nós lemos agora há pouco no corpo da nossa liturgia, e que vamos fazer a leitura novamente. Nessa que será a nossa última devocional esse ano, sobre a luz do tema, uma última orientação. Uma última orientação. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão, me refiro aos versos 33 a 40, como já vos disse, e depois a gente volta a orar novamente. Acompanhe na sua Bíblia a leitura. A partir do verso 33, diz assim: Senhor, me ensina o caminho dos teus decretos, e eu vou segui-los para sempre. Senhor, dá-me o entendimento e eu guardarei a tua lei, e de todo o coração eu vou buscar cumpri-la. Senhor, guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nesse caminho eu encontro prazer. Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Também desvia os meus olhos para que eles não vejam a vaidade, e vivifica-me, Senhor, no teu caminho. Senhor, verso 38, confirma ao teu servo a tua promessa feita àqueles que te temem, e afasta de mim a vergonha, essa vergonha que eu temo, porque os teus juízos é que são bons. Verso 40, eis que eu tenho, Senhor, suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Amém. Vamos orar? Faça essa oração a Deus, peça, Senhor, nesse último dia, me ensina algo que eu preciso aprender do Senhor de forma especial para esse ano que vai se aproximando, um ano novo que se avizinha. Faça essa oração comigo, feche seus olhos. Tu és extremamente bondoso, Senhor. Nos fazer nascer em um país ainda livre e ter em nossa mão à disposição a tua palavra inspirada. Ter esse lugar, ó Deus, minimamente confortável para que possamos com liberdade adorar o Senhor e prestar culto e meditar na tua palavra. Eu digo isso junto com os nossos que estão aqui, ó Deus, porque há muitos dos teus filhos espalhados nessa terra que no dia de hoje não têm a mesma liberdade, não têm o mesmo acesso. Nós te rogamos, ó Deus, em consideração a estes, e também, ó Deus, reconhecendo tua graça sobre nós, faz-nos atentos à tua palavra. Que teu Espírito fale ao nosso coração por meio da tua revelação, ensinando-nos, ó Deus, uma lição preciosa para nós, nesse novo ano que se avizinha. Nós pedimos assim,
extremamente agradecidos, sentindo, ó Deus, que somos de fato privilegiados essa noite. E fazemos essa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Veja, acompanhe comigo. Nos 3 primeiros versículos, o salmista faz 3 pedidos a Deus. Acompanhe. Verso 33, 34 e 35. O início de cada um deles, você tem um pedido. Ele diz: ensina-me, Senhor. Verso 34. Dá-me entendimento, Senhor. Verso 35. Guia-me pela vereda. O que é que isso nos mostra? Que aquilo que o salmista precisa e deseja, só Deus pode conceder a ele. É por isso que nos 3 primeiros versos, ele se dirige a quem? A Deus. Me ensina, me dá, Senhor, me guia, Senhor. Também, não nos 3 primeiros, mas nos 4 primeiros versos do trecho que nós estamos lendo, refiro-me ao 33, 34, 35 e 36, a palavra de Deus é citada em cada um deles, só que de 4 formas diferentes. Vamos acompanhar? Preste bastante atenção no texto. Verso 33, ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Teus decretos é a palavra de Deus. Verso próximo, 34. Dá-me entendimento e guardarei o quê? A tua lei também é uma alusão à palavra de Deus. Verso 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Teus mandamentos também é uma referência à palavra de Deus. Por fim, verso 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos. Tudo isso são referências à palavra de Deus. Os teus decretos, tua lei, teus mandamentos, teus testemunhos. E o que é que isso nos ensina? Que aquilo que o salmista deseja para a vida dele, ele só vai encontrar, só será possível se ele andar em obediência ao quê? A palavra de Deus. Você entende? É por isso que ele inicia pedindo a Deus: me ensina, me dá, Senhor, me guia, porque ele sabe que só Deus pode fazer isso por ele. E na sequência ele se refere à palavra de Deus 4 vezes. Senhor, eu busco pelos teus mandamentos, pela tua lei, pelos teus decretos, pelos teus estatutos, porque ele sabe, ele tem consciência de que só vai encontrar o que ele deseja se ele tiver uma vida em obediência à palavra de Deus. Por fim, nesse início, veja que nos 2 primeiros versos, ele deixa muito claro, inclusive, que ele se compromete com isso. Ele sabe que é obedecendo a palavra de Deus que ele vai encontrar o que ele precisa, e ele se compromete com isso. Olha o verso 33. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, o caminho dos teus decretos. Olha como ele finaliza. E eu os seguirei até o fim. Percebe que ele está se comprometendo? E eu vou segui-lo até o fim. Olha o próximo verso, 34. Me dá entendimento e eu guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Você percebeu isso? Ele diz: olha, só Deus pode me conceder essas coisas que eu preciso, por isso eu peço a Ele. Só obedecendo a sua palavra eu tenho aquilo que preciso, e por isso ele finaliza: eu me comprometo em guardar esses mandamentos até o fim da minha vida. Veja, o salmista chega a dizer que ele sabe que a alegria e o verdadeiro prazer está exatamente em ser orientado por Deus. Olha o que ele diz no verso 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Olha como ele finaliza. Pois nela, ou seja, na vereda dos mandamentos de Deus, ele encontra o quê? Prazer. O que ele está dizendo é que, seguindo a orientação de Deus, é bonito a maneira poética como ele coloca, né? A vereda dos teus mandamentos. Ou seja, fazendo com que o meu caminho esteja de fato alinhado à tua vontade, eu vou encontrar a verdadeira felicidade. Eu vou encontrar o verdadeiro prazer. Queridos, diante disso, a gente olha para a nossa vida e diz: por que eu não sou como o salmista, né? Por que eu não sou como esse homem? Porque, meus irmãos, nem sempre nós agimos ou nós pensamos como o salmista. Porque quando a gente lê a história desses homens e essa poesia e vê o compromisso dele, a consciência de que só Deus pode conceder o que ele precisa, a plena consciência de que só obedecendo as Escrituras ele encontra prazer na vida, por que nós não somos assim?
Por que nós não temos esse mesmo pensamento ou essa mesma maneira de agir e de se comprometer diante de Deus? Eu respondo a você, baseado nas Escrituras Sagradas. Porque o pecado, o nosso pecado, ele nos entorpece, ele nos engana. O pecado cria na nossa mente um bloqueio. Por mais que você entenda que é verdade, eu conheço, eu entendo isso como salmista também, eu concordo com o que o salmista está dizendo, que só em Deus eu encontro o meu caminho, que só na palavra de Deus e seguindo a sua orientação, eu sou feliz de verdade. Eu entendo tudo isso. E por que eu não consigo dar um passo além? Porque o pecado, mesmo você entendendo tudo isso, ele entorpece você e eu. O pecado faz isso conosco. Perceba que coisa. Nós investimos em nossa vida aqui, na vida de cada um, assim como você tem a sua vida e eu a minha, assim como você tem o seu trabalho e eu o meu. Nós investimos em nossa vida aqui os nossos maiores esforços. Não é assim? Na vida aqui, nós investimos nos nossos maiores esforços. Nessa vida aqui, nós investimos a nossa qualidade de tempo, a nossa disciplina em relação ao tempo. É na nossa vida aqui, para ganhar a nossa vida aqui, que nós investimos toda a nossa saúde física, mental, emocional. A gente se desgasta por causa da nossa vida aqui. É nessa vida aqui e agora que nós investimos todos os nossos bens. E eu preciso dizer a você que isso parece ser certo. E em certa medida, isso é certo mesmo. A gente precisa sobreviver nesse mundo. Mas veja, o problema está na medida em que fazemos isso. Perceba que o salmista que se preocupa com isso. Olha o que ele diz no verso 36. Preste bastante atenção. Senhor, ele diz no verso 36, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Você percebeu que ele colocou dois caminhos? De um lado, eu vejo a cobiça, o meu desejo em possuir. Do outro lado estão os teus testemunhos, ou seja, a tua orientação. E aqui eu fico dividido, Senhor. Eu não sei se eu priorizo tua orientação ou se eu priorizo a minha cobiça. Percebe o medo dele, o risco disso? E aí ele faz uma oração. Qual é a oração que ele diz no verso 36? Inclina o meu coração. É lindo isso. Porque o nosso coração é inclinado à nossa cobiça. E o que o salmista está pedindo é, Senhor, inclina meu coração aos teus testemunhos, à tua orientação. Por que isso? Você lembra das palavras de Jesus? Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ou seja, aquilo que mais você valoriza na vida, ali estará também o teu coração. É por isso que o salmista diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me tire dessa visão e me coloque nessa compreensão de que os teus testemunhos, os teus mandamentos, a tua orientação é muito mais importante, é muito melhor do que a minha própria cobiça. Veja, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos a tendência, é uma tendência nossa, nós já nascemos com ela, de valorizar ou de olhar para aquilo que o salmista vai chamar de a vaidade da vida. Nós temos uma tendência natural de olhar para a vaidade da vida e fazer dela a nossa missão, o nosso objetivo. O objetivo de todos nós parece ser o mesmo aqui e agora. Vencer. Como é que o nosso pai diz? Meu filho, você precisa vencer na vida. De que vida ele está falando? Dessa vida. É dessa vida. Você precisa ser alguém. Aonde? E quando? Aqui e agora. Percebe? Esse é o nosso objetivo maior. Isso fica no coração da gente. E nós temos, quando nascemos, nós já temos essa inclinação natural para essa vaidade da vida. Isso está se tornando o nosso objetivo, o nosso alvo maior, a nossa grande missão. E é por causa disso que nós investimos, permita-me repetir, os nossos maiores esforços aqui. A nossa qualidade de tempo e a nossa disciplina com isso aqui. É por isso que nós investimos toda a nossa saúde. Nós adoecemos em busca disso. Toda a nossa saúde mental, emocional e física. Nós desgastamos tudo isso aqui. Porque foi isso que a gente aprendeu. É aqui que nós investimos todos os nossos bens. É em busca disso que passou a ser o nosso grande
tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. São tuas prioridades. São tuas prioridades. Perceba que o salmista tem medo disso. Perceba como ele tem receio. A preocupação dele também se encontra no verso 37, que é muito parecido com o verso 36. Ele diz assim: desvia os meus olhos, Senhor, para que eles não vejam o quê? A vaidade. Aí ele finaliza: e vivifica-me no teu caminho. A mesma coisa. De um lado eu tenho a vaidade dessa vida, do outro lado eu tenho o caminho de orientação de Deus. E ele diz: olha, Senhor, é como se ele dissesse: os meus olhos estão voltados para isso. Eu fui treinado para isso, para olhar para essa vida como se fosse tudo o que eu tenho de fato. Aí eu peço ao Senhor: Senhor, desvia os meus olhos disso. E faz com que eu olhe para o teu caminho, faz com que eu olhe para as tuas orientações, faz com que eu entenda que essa vida não deve ser ou não deve receber toda a minha atenção, todo o meu esforço, todo o meu eu. Tira os meus olhos da vaidade, olhos aqui como portas da alma, portas do coração. Você percebeu como esses dois versos se parecem? O 36 e o 37? Tirando aqui os elementos, ou mudando os elementos poéticos? Veja novamente. Desvia os meus olhos, Senhor, ele diz no 37. E no 36, inclina meu coração. Faz com que eu encontre o caminho certo. Faz com que eu deixe de olhar ou deixe de me inclinar para as coisas que de fato não deveriam ser a grande prioridade da minha vida. E que tem sido muitas vezes a grande prioridade da nossa vida. É uma armadilha, irmãos. É uma armadilha. E é isso que o salmista está percebendo. Essa vaidade da vida, essa cobiça, essa busca desenfreada que está levando a nossa alma, a nossa saúde, que arrasta tudo que somos nós, isso é uma armadilha. É por isso que ele pede: Senhor, não deixa meu coração cair nisso. Senhor, tira os meus olhos disso. Não me deixe se encantar com isso. Isso é uma armadilha. E aí eu pergunto a você: quando é que eu sei que eu já caí nessa armadilha? Quando é que eu sei que já caí nessa armadilha? Deixe-me listar. E listar de uma maneira certa, na ordem certa. Deixa eu colocar as coisas na ordem certa. Quando eu sei que já caí nessa armadilha? Em primeiro lugar, quando eu não encontro mais tempo, estímulo e nem disciplina no que se refere à minha relação com Deus. Eu não tenho mais uma vida devocional regular. Então, quando é que eu sei que caí nessa armadilha? Preste bastante atenção. Em primeiro lugar, quando eu percebo que eu não mais tenho tempo, não tenho mais estímulo, não me sinto estimulado e nem me disciplino mais na minha relação com Deus. Quando a minha devocional já não tem mais a regularidade que tinha antes. Eu já caí nessa armadilha que o salmista está pedindo: Senhor, não deixe isso acontecer comigo. Em segundo lugar, como é que eu sei que caí nessa armadilha? Seguindo a ordem dos fatores corretas aqui. Quando eu não encontro mais tempo, estímulo ou disciplina para a minha relação com a minha família. Percebe? Quando eu não consigo dar mais atenção devida ao meu cônjuge e aos meus filhos. Quando isso acontece, se engane não, eu já caí nessa armadilha que o salmista está dizendo: Senhor, não deixa isso acontecer comigo. Pela ordem correta, em terceiro lugar, quando é que eu já caí nessa armadilha? Quando eu não encontro mais tempo, estímulo ou disciplina para a minha relação com a igreja local. Com a igreja local. Eu não sirvo mais a minha igreja com o meu tempo, ela não me interessa mais em relação a isso. Eu não sirvo mais a igreja com os meus dons, os meus talentos, as minhas aptidões, e também não sirvo mais a igreja com os meus bens. Essa é a ordem correta. Vamos relembrar, irmãos? Você sabe que eu sou bem repetitivo, né? Nem me preocupo com isso. Quando é que eu sei que eu já caí na armadilha que o salmista está dizendo: Senhor, não deixe isso acontecer comigo? Quando eu não encontro tempo, estímulo ou disciplina na minha relação com Deus, na sequência correta, na minha relação com a família e, por fim, na minha relação com a igreja local. Quando isso acontece, eu já caí nessa armadilha, mesmo sendo um cristão genuíno.
Quando essas coisas perdem a alegria para mim, quando nada disso importa tanto para mim, contanto que eu consiga atingir os meus objetivos. É aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero para a minha vida aqui e agora, porque eu fui ensinado assim. Então, enquanto eu estiver indo bem, enquanto as coisas parecerem estarem bem para mim, no meu objetivo de conquistar a minha vida aqui, de ter a minha estabilidade aqui, de me desgastar para aqui, eu nem ligo com o resto. Eu não ligo com o resto. Eu vou desfrutar desse meu pragmatismo diabólico até o fim das minhas vidas, até o fim da minha vida. Esse é o sinal de que eu já caí nessa armadilha. A armadilha que o salmista deixa muito claro, irmãos. Ele tem medo de cair nela. Eu quero que você veja de novo os versos. Eu quero que fique no seu coração isso. 36 e 37. Senhor, olha que apelo, irmãos. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Senhor, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Inclina o meu coração, desvia os meus olhos. Irmãos, isso é um pedido de socorro. É um pedido de socorro. O salmista sabe, ele tem consciência de que os seus olhos e o seu coração deveriam estar sempre focados nas promessas do próprio Deus, e não nisso. Olha o verso 38. Confirma ao teu servo o quê? A tua promessa. A promessa que o Senhor fez àqueles que te temem. Ele sabe disso. É por isso que eu disse, Senhor, eu não quero olhar para essas coisas como grande prioridade para a vida. É por isso que eu tenho morrido muitas vezes, eu tenho me desgastado. Eu tenho colocado todo o meu esforço, toda a minha saúde, eu tenho arrastado a minha família para isso, achando que a vida é isso, e esqueci tuas promessas, Senhor. Não deixe isso acontecer comigo. Ele apela, irmãos. Isso é um pedido de socorro. Não deixe meu coração se inclinar para isso. Não deixe os meus olhos se voltarem para isso. O salmista também sabe que ele corre o risco de cair nessa armadilha. Olha o verso 39. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Eu gosto da maneira como a tradução que a gente leu na liturgia trouxe esse versículo. Disse assim, ó. Afasta de mim os meus caminhos vergonhosos, porque eu sei que os teus estatutos é que são bons. Então veja, essa cobiça, essa vaidade, esse desejo de pelo possuir cada vez mais, em detrimento do fracasso da vida espiritual e às vezes até mesmo familiar, essa busca desenfreada por manter a vida e por manter a vida apenas aqui, em detrimento de esquecer a vida espiritual e a vida familiar, isso é chamado pelo salmista de caminhos vergonhosos. Pense no caminho que você está tomando. Ó. Caminho vergonhoso. Um caminho de vergonha. Meus irmãos, o salmista diz no finalzinho aí do verso 39, que bom de verdade, caminho bom de verdade, é seguir a orientação de Deus. É saber que a minha vida, eu ter a minha consciência plenamente firme ali, de que eu estou caminhando segundo as veredas do Senhor. Quando ele finaliza o verso dizendo assim, porque os teus juízos, ou os teus estatutos, ou os teus caminhos, tanto faz, estes é que são bons. Colocar toda a minha gana, toda a minha sina, toda a minha energia, toda a minha disciplina na minha busca pela vida aqui, isso é viver um caminho vergonhoso, segundo o texto. Quando eu entendo que há caminhos superiores a isso, e que são os caminhos orientados por Deus, isso, diz o salmista, esse é o bom caminho. Isso é o que é o certo. É por isso que ele começou o texto, o nosso trecho aqui, pedindo a Deus, não foi? Para relembrar, foi que ele pediu a Deus? Me ensina, verso 33. Me dá, Senhor, verso 34. Me guia, Senhor, no verso 35. Entende agora? Essa é a compreensão final, Senhor. São caminhos vergonhosos esses. Não deixa que eu caia nisso. Por isso ele pede a Deus, me ensina, Senhor, me guia, me orienta nisso. E quando ele vai finalizar o nosso trecho, que finaliza com o verso 40,
Olhe para o verso 40. Ele encerra primeiro expressando o seu desejo. Ele diz: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Pelo que você tem suspirado, hein, irmão? Pelo que você suspira. Eu tenho suspirado pelos teus preceitos. E aí ele finaliza pedindo que Deus intervenha em sua vida, dizendo: vivifica-me, Senhor, por tua justiça. Quando ele diz vivifica-me, restaura a minha vida. Traz vida de novo a mim. Não deixa eu cair nisso. Isso é um fracasso. Quem vive assim, vive um caminho de vergonha diante de Deus. Esse não é o caminho certo a seguir. Amém, meus irmãos? Poxa vida, que texto, hein? Que texto. Veja só, mais um ano está chegando ao fim. E eu quis trazer esse texto para a gente pensar nessa noite. Por quê? Porque o salmista nos ensina, e aqui eu estou só avisando já o discurso, né? Porque o salmista está nos ensinando, irmãos, como nós devemos entrar no próximo ano. Quais são os nossos, ou quais devem ser os nossos grandes desejos para que a gente não viva esse caminho vergonhoso. Não fique no final do ano, sabe? Naquele cumprimento tolo nosso. Como é que é lá o cumprimento no final do ano? Eu não faço mais isso, eu me esqueci. Devia ter anotado. Saúde e o que mais? Como é que diz? Prosperidade, saúde. Saúde, paz e coisa desse tipo. Percebe? São coisas para aqui e para agora, não é? Porque a gente já nasceu aprendendo isso. Tendo saúde é o que interessa, o resto a gente corre atrás, ou coisa do tipo. Veja como o nosso foco são sempre coisas ligadas aqui. Aí o salmista nos ensina o contrário. Que a gente aprenda e de repente até mesmo que a gente decore essas coisas. Para sermos mais bíblicos, inclusive. Porque veja, o salmista nos ensina qual deve ser o nosso maior desejo agora em 2026. Verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Verso 34. Me dá entendimento, Senhor. Verso 35. Me guia pela vereda dos teus mandamentos. Isso é o que interessa segundo as Escrituras Sagradas. O salmista também nos diz como devemos nos comprometer diante de Deus. Aqui é sério, viu? Aqui é sério. A gente canta tanta coisa séria e comprometedora, não é? Que a gente faça disso também o nosso compromisso. Veja, ele diz no verso 33. Eu seguirei os teus decretos até o... Será que a gente tem coragem de dizer isso ao Senhor, hein? A gente precisa ter coragem para dizer isso. Senhor, esse é o meu desejo, não é o seu desejo? Senhor, o meu desejo é seguir os teus decretos até o fim. Olha o verso 34. Eu guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei. Isso quer dizer, você não vai imaginar que o salmista, depois de ter dito isso, não tenha mais pecado contra Deus. Mas ele está expressando o seu desejo. Esse é o meu maior anseio. Não é pela saúde física ainda, que obviamente não haja nada de errado quando a gente suplica isso a Deus. Não é por estabilidade financeira ainda, novamente, que não haja nada de errado na busca por isso. Mas essas coisas não deveriam ser o quê? Prioridades para nós. Jamais deveriam ser prioridades para nós. É prioridade para quem trilha um caminho vergonhoso. Para quem tem os olhos apenas desse mundo. Para quem não tem a expectativa das promessas de Deus de um mundo melhor que nos aguarda. E que lá deve estar o nosso coração. Porque estando lá, ele se torna também o nosso tesouro. Esse é o nosso tesouro. Veja, inspirado pelo Espírito Santo, o salmista chega a dizer no verso 35 que esse é o caminho do prazer, que esse é o caminho da verdadeira felicidade. E aí ele suplica a Deus, no 36 e no 37, para afastá-lo da cobiça e da vaidade. Aquilo que o salmista chama no 38 de caminhos vergonhosos. Por quê? Porque a esperança daqueles que temem a Deus está nas promessas de Deus, segundo o verso 38. E meus irmãos, o texto encerra com o salmista então reconhecendo, primeiro, o risco de cair na armadilha, verso 39, né? Afasta de mim o opróbrio, ou seja, afasta de mim esse caminho vergonhoso, e também suplicando a Deus por sua intervenção no verso 40, quando ele encerra dizendo, vivifica-me, Senhor, ou seja, restaura a minha vida por tua justiça. Amém. Deixa eu encerrar. Esse é o nosso último domingo. Essa foi a nossa última devocional. Dentre o quê? Quantas devocionais? Vai olhar aí. 52. Né? Essa é a nossa última devocional do ano. E aí eu pergunto a você,
Uma pergunta retórica, claro, né? Ou seja, é para você pensar, não vai me responder isso. Quais têm sido as suas prioridades? O que tem sido prioridade para você? O que foi prioridade para você esse ano? Pense aí, o que foi prioridade para você esse ano? Baseado no que nós estudamos, lembre que o salmista só coloca 2 caminhos: os caminhos dos decretos de Deus e os caminhos vergonhosos. Responda a si mesmo. Como foi sua vida nesse ano 2025? Se nós negligenciamos a nossa relação com Deus, a nossa relação com a família e a nossa relação com a igreja, nós andamos por caminhos vergonhosos. Vergonhosos. Nós precisamos reescrever a nossa lista de prioridades para 2026. Você faz isso? Você tem lista de prioridades? De objetivos? Eu devia ter, viu? Isso é bom. Por várias razões eu vejo isso como uma coisa muito... Eu faço a minha. Por várias razões. Porque no final eu percebo quais são os meus fracassos, quais são as minhas prioridades. Essa lista ajuda a gente a reconhecer a si mesmo. Ela diz muito a respeito de nós mesmos. Então, na sua listazinha para 2026, coloque isso como uma grande prioridade. Realinhe as suas prioridades. Nós precisamos ser, e escute para a gente encerrar, nós precisamos ser em 2026 um melhor exemplo para os nossos familiares e os nossos amigos de um caminho que leva a Deus. Nós precisamos ser um caminho a ser seguido. As pessoas precisam, aquelas que convivem conosco, o seu pai, sua mãe, os vossos filhos, aqueles que estão ao seu lado, pessoas que muitas vezes você coloca aqui na igreja pedindo oração por eu queria pedir por essas pessoas para que Deus trouxesse a conversão em seus corações. Você precisa ser para eles um caminho. Eles precisam olhar para você e ter a opção de dizer assim: ou eu sigo minha vida, ou eu sigo o exemplo de fulano. Tem que ser assim em 2026. Senão, do contrário, irmãos, você vai estar caminhando sobre caminhos vergonhosos, debaixo dessa realidade triste. Você precisa ser você precisa trazer uma melhor herança para o seu cônjuge e os seus filhos, que vá muito além das bugigangas desse mundo vil, que tem sido muitas vezes o alvo da tua prioridade. O que você tem deixado para o seu filho, meu irmão? Sério. Qual é o grande exemplo que você tem deixado de fé para o seu cônjuge? Que herança você quer deixar para ele? Está preparando uma herança, não é? Talvez ela seja maldita. Permita-me dizer isso, eu preciso. É o último domingo do ano. Mas talvez essa herança seja maldita. Se sua prioridade espiritual não é fazer, sua prioridade, aliás, não é fazer com que o seu filho entenda e o seu cônjuge entenda que a vida espiritual é uma prioridade. Você é um exemplo a ser seguido. É essa a herança que você tem deixado. Que caminhos você trilhou em 2025? Caminho de Deus ou os caminhos vergonhosos? Meus irmãos, nós precisamos encerrar o ano fazendo a oração desse salmista, no verso 3, quando ele diz assim, verso 33, aliás: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Vamos dizer todo mundo junto esse verso? Vamos lá. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Deixa-me ensinar. Essa semana, quando eu pensei em que reflexão trazer, eu ensaiei pelo menos 3 devocionais em textos diversos, né? Cartas de Paulo, Antigo Testamento, Profeta e o Salmo, esse Salmo, né? E aí, usando os textos, eu percebi que traria uma mensagem mais de esperança, de alegria. E talvez você esteja olhando para mim aí e dizendo assim: poxa, pastor, podia ter suavizado pelo menos essa última, né? Mas meu coração não se inclinou para outro texto, senão a esse, irmãos. E aí eu entendi, quando eu mesmo me senti desafiado pelo texto. Nós precisamos ser desafiados por Deus. A correção de Deus, escute isso, a correção de Deus está ligada ao amor dele. O que é que eu quero dizer com isso? A palavra do Senhor diz que ele só corrige e disciplina os filhos a quem ele... Deus não deixa a gente sem instrução, irmãos. Ele quer que a gente entre no próximo ano agora, completamente mudados. Isso é uma prova da sua misericórdia, inclusive. Porque nós estamos aqui ainda vivos. E Deus nos traz nesse lugar e nos diz: olha,
você precisa reescrever a sua história nesse próximo ano. Você precisa fazer isso. Porque, do contrário, você nunca vai encontrar o caminho da verdadeira felicidade. Porque, do contrário, você vai passar a sua vida inteira vivendo dentro de uma igreja, mas caminhando por caminhos vergonhosos. Entende como isso é sério? Eu amo quando Deus nos trata com seriedade, porque isso prova o seu zelo por nós. Amém? Louvemos a Deus pelo seu zelo e supliquemos a Ele que a sua palavra tenha nos edificado essa noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu quero dar a você e a mim alguns segundos para a gente pensar sobre isso. Que Deus zeloso, na última palavra do ano, puxar minha orelha assim com tanto amor, com tanto carinho. Isso é cuidado, irmãos, isso é cuidado. Num mundo tão difícil que estamos vivendo, tantas incertezas sobre a nossa própria vida. Agradeça a Deus por isso e suplique, Senhor, me faz um vaso novo, uma pessoa nova em 2026, com compromissos contigo, com a minha família e com a minha igreja. Me faz diferente, eu quero desfrutar de uma vida real com o Senhor. Agradeça a Deus e ora ao Senhor comigo. Bondoso Deus, tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. É por meio da tua palavra que o Senhor demonstra todo o teu cuidado com os teus filhos. O Senhor não é um pai que não tem zelo pelos teus filhos, pelo contrário. O Senhor é um pai que se preocupa com os teus e por isso os admoesta com amor, como fizestes essa noite. Que bom que a palavra foi essa, ó Deus, porque nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar. A vida é curta, o tempo está indo, ó Deus, e nós nem sabemos quanto tempo ainda temos nessa terra. Precisamos fazer alguma diferença aqui sobre a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Do contrário, ó Deus, eu pergunto a Ti, Senhor, com toda sinceridade, qual a razão de uma existência quando vivemos vidas em lugares vergonhosos, em caminhos vergonhosos? Nos ajude, Senhor, nos ajude. Assim como nós te agradecemos por todos os domingos e que estivemos aqui meditando em Tua palavra, todas as quartas-feiras e que nos debruçamos sobre os estudos bíblicos e olhamos para a nossa vida e muitas vezes vemos apenas centímetros de edificação, como a nossa alma fica triste por isso, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que nesse ano que vai chegar, se a Tua misericórdia, ó Deus, nos alcançar para que possamos de fato vivê-lo, e possamos vivê-lo com intensidade espiritual. Que possa ser um ano de edificação para nós, ó Deus. De crescimento verdadeiro, não apenas numérico para essa igreja, que é uma bênção, mas um crescimento espiritual, de experiências profundas com o Senhor, de mudança de vida dos homens que aqui estão presentes, pais de família, que precisam ser exemplos para suas esposas e filhos, para as mulheres que estão aqui, ó Deus, as grandes condutoras desses pequenos. Que o Senhor dê a elas, ó Deus, a sabedoria, o entendimento de que elas precisam ser uma referência para suas famílias. Para que todos nós que somos cristãos, ó Deus, que a nossa vida possa ser um caminho indicando o Senhor Jesus. Que os homens encontrem em nós um farol que indique o caminho verdadeiro. Faz isso conosco e faz isso por nós, para que a nossa vida tenha sentido e para que o nosso novo ano seja de verdade uma bênção para nós. Nós choramos assim, ó Deus, felizes demais por ouvir o que ouvimos e agradecidos, em nome de Jesus te suplicamos. Amém.